como em matas de galeria que crescem ao redor de grandes rios e lagos. Mas em áreas com menos árvores, os titanópodes precisarão se adaptar para se alimentar quase exclusivamente dos braquifitos e, assim, mudar seus hábitos alimentares para se tornarem pastores dedicados. Essas espécies não precisam se esticar para se alimentar e, portanto, podem ter pernas mais curtas e pedipalpos menores, despojando indiscriminadamente os braquifitos no solo como cortadores de grama vivos gigantes. Vamos chamar essas criaturas de barópodes. Juntos, os procerápodes e barópodes irão dominar os nichos de grandes herbívoros, mas as planícies também oferecem nichos para animais menores e mais adaptáveis. Embora a maioria dos platidontos esteja adaptada à vida nas árvores, algumas das espécies mais generalistas podem conseguir sobreviver nas estepes conforme as florestas desaparecem, o que pode dar origem a um clado de habitantes permanentes do solo, que iremos apelidar de edafoteres. Assim como os megalobrachídeos, os edafoteres ficarão mais expostos aos predadores da estepe, e por isso, precisarão investir em alguma forma de defesa. A competição com os titanópodes pode impedi-los de atingir tamanhos grandes o suficiente para oferecer proteção substancial, mas os edafóteros podem, em vez disso, usar sua velocidade e agilidade para fugir de seus predadores. Mais uma vez, no entanto, a atividade sustentada é mais eficiente em altas temperaturas corporais, então, assim como os opistopteranos, as edafotos podem desenvolver um meio de termorregulação, talvez investindo em endotermia completa para dar-lhes altos níveis de energia ao longo do dia. No entanto, a endotermia apresenta uma desvantagem: um metabolismo constantemente alto precisa de muito alimento para ser mantido. Enquanto ectotérmicos como crocodilos podem ficar por mais de um ano sem comer, os endotérmicos são obrigados a se alimentar com muito mais frequência, em casos extremos, como o musaranho pigmeu americano, que precisa comer 3 vezes seu próprio peso em alimentos todos os dias. Felizmente para os edafóteros, porém, a estepe oferece alimento em abundância, e as adaptações que herdam de seus ancestrais platídeos os tornam bem equipados para explorar todas as fontes disponíveis de nutrientes. Os platidontos que vivem na floresta tinham uma dieta variada de matéria vegetal mista, além de malacoformas e outras pequenas presas variadas. Um clado de edafóteros pode permanecer generalista adaptável, mas adotar 2 comportamentos alimentares adicionais. Em primeiro lugar, catar alimentos. A carniça representa uma rica fonte de proteína para suplementar suas dietas, portanto, essas edafóteras podem ajudar as necrófitas e malacoformas a manter a estepe limpa de carcaças. É importante notar que acima de um tamanho corporal relativamente pequeno, depender apenas de catar comida se torna impraticável, uma vez que a carniça raramente ocorre em quantidades suficientes para um animal grande viver exclusivamente disso, então a maioria dos necrófagos ainda caçará ativamente a presa se a carniça não for prontamente disponível. Os necrófagos costumam ter sentidos aguçados para ajudá-los a detectar alimentos em longas distâncias, portanto, em nossas edafóteras, os receptores de cheiro que revestem seus espiráculos podem se expandir em câmaras olfativas complexas com uma grande área de superfície para aumentar sua sensibilidade. Para ajudá-los a chegar dentro dos corpos das carcaças, seus pedipalpos podem se tornar delgados e delicados, com receptores de sabor para sondar a carne fresca, e um arranjo em forma de serra de garras serrilhadas ajudará a arrancar pedaços de carne de dentro. Outro comportamento alimentar que esses edafóteros podem adotar é a ovivoria. Os ovos são ricos em nutrientes essenciais e a estepe ficará repleta de ootecas da megafauna, como os titanópodes. Além de ajudá-los a localizar carniça, seu poderoso olfato também pode ajudar a encontrar locais de nidificação amplamente dispersos, até mesmo permitindo que detectem ovos enterrados sob vários centímetros de solo. No entanto, se seus pedipalpos delgados forem adaptados para cortar e processar carne, eles não serão muito eficazes na escavação. Então, para ajudar a desenterrar os ovos enterrados, os pés de seus membros dianteiros podem se tornar mais fortes e mais largos como espadas. Embora ainda sejam considerados onívoros, esses comportamentos alimentares podem aumentar a prevalência de carne em sua dieta, e, portanto, a maioria das espécies neste clado se qualificam como mesocarnívoros, animais que ganham entre 50% e 70% de sua energia da carne e subsistem de matéria vegetal para o descansar. Vamos chamar essas criaturas adaptáveis de orixeiris. Mas a fonte mais abundante de alimento na estepe são as colônias virtualmente inesgotáveis de braquifitos, dos quais um segundo clado de edafóteros pode se especializar para se alimentar exclusivamente. Seus dentes largos, previamente adaptados para lidar com uma dieta de folhagem mista, irão dar um jeito nas folhas macias e cerosas e nos bulbos esponjosos dos braquifitos. E com alimento suficiente e maquinário metabólico para altos níveis de atividade, essas edafóteras herbívoras podem investir ainda mais em velocidade, possivelmente passando por adaptações para a locomoção cursorial. Animais cursores são aqueles que se especializam em corridas de alta velocidade ou de longa distância, associadas a uma série de desenvolvimentos comuns. Em primeiro lugar, a cursorialidade está fortemente correlacionada com uma postura ereta do membro, como vimos nos titanópodes, que não só permite que os membros suportem um tamanho corporal maior, mas também transfiram mais força para o solo para uma corrida mais eficiente. Edafóteros herbívoros podem sofrer uma mudança semelhante na postura.
Em segundo lugar, a locomoção cursorial se torna mais eficiente com o aumento do comprimento da passada, ou a distância entre as pesadas, que pode ser estendida tornando os membros mais longos e aumentando a amplitude de movimento das articulações. Felizmente para as edafóteras, eles já possuem membros longos e flexíveis, usados por seus ancestrais arbóreos para subir em árvores e alcançar entre os galhos, tornando-os um tanto pré-adaptados para a cursorialidade. Outra maneira de aumentar o comprimento da passada é alterar a postura do pé. A estrutura do pé dos vertebrados na terra pode ser amplamente dividida em 3 formas. Os caminhantes plantígrados mantêm o pé apoiado no solo, o que proporciona estabilidade e distribuição eficaz de peso. Os caminhantes digitígrados, por outro lado, andam na ponta dos pés com o calcanhar levantado do chão, enquanto os ungulígrados ficam nas pontas dos pés, que geralmente são alongados e adaptados em cascos, razão pela qual, em muitos ungulados de dedos estranhos, o que parece ser a parte inferior da perna é, na verdade, um único dedo do pé hiperestendido. A locomoção cursor favorece as 2 últimas formas, pois servem essencialmente para adicionar o comprimento do pé ao comprimento da passada. Embora as comparações esqueléticas entre vertebrados e osteópodes não sejam exatamente equivalentes, essas edafóteras cursoriais podem desenvolver pés mais longos com apenas um único ponto de contato com o solo, e suas garras em forma de gancho, uma vez usadas para agarrar galhos de árvores, podem tornar-se mais achatados e semelhantes a cascos para lhes dar apoio contra o substrato. Finalmente, a cursorialidade se beneficia de uma coluna vertebral alongada e flexível. Em animais como a chita, a coluna vertebral pode se curvar o suficiente para frente para que os membros anteriores e posteriores se sobreponham, o que permite que todo o comprimento do corpo contribua para o comprimento da passada conforme a coluna se estende. As edafóteras herbívoras podem imitar isso ao desenvolver um corpo mais longo e flexível, com mais espaço entre as cinturas dos membros. Todas essas adaptações farão com que esses animais, que chamaremos de leptópodes, sejam alguns dos animais mais rápidos da estepe, mas não serão os únicos animais especializados em velocidade. Com as planícies acomodando tal abundância de herbívoros, é inevitável que novos predadores evoluam para caçá-los. Antes de o clima mudar, os Deinonychus estavam no topo da cadeia alimentar, mas à medida que a estepe se espalha, a densa vegetação de que dependem para caçar sob emboscadas irá desaparecer. Embora sejam facilmente grandes e poderosos o suficiente para caçar titanópodes e leptópodes, seu grande tamanho os torna facilmente detectados a céu aberto, então as táticas de emboscada não são mais uma opção viável. E as cinturas de membros fundidas e robustas que têm em comum com todos os cinicianos não conseguem se articular muito. Então eles podem ser proibidos de se especializar para a cursorialidade. Sem a velocidade para acompanhar a rapidez da presa, os Deinonychus podem não ser capazes de se adaptar a nichos predadores nas planícies abertas, sobrevivendo apenas em áreas de vegetação densa o suficiente para ocultá-los. Por outro lado, os dromeópodes já desenvolveram uma orientação de membros adequada para a caça de perseguição, e portanto, são de certa forma pré-adaptados para caçar presas velozes na estepe. Como os leptópodes, o estilo de vida ativo dos dromaeópodes pode levá-los a mecanismos termorreguladores em evolução convergente, mas, ao contrário dos leptópodes, cujos níveis de atividade permanecem mais ou menos constantes enquanto se alimentam de braquifitos abundantes ao longo do dia, os dromaeópodes oscilam entre os períodos de alta atividade durante a caça e longos períodos de baixa atividade entre caças. Para tornar a termorregulação mais econômica, eles podem adotar outra forma de mesotermia. Endotérmicos facultativos apenas regulam sua temperatura sob certas condições energeticamente favoráveis. Por exemplo, os colibris têm o metabolismo mais alto de todos os vertebrados, permitindo que eles acelerem o bater extraordinariamente rápido de suas asas por longos períodos, mas quando em repouso ou na ausência de comida suficiente, as demandas energéticas da termorregulação não são mais práticas ou necessárias para manter, e assim sua temperatura corporal interna despenca. Da mesma forma, nossos dromeópodes podem apenas termorregular quando caçam para um desempenho ideal, enquanto entre caças ou quando a comida é escassa, eles podem interromper a termorregulação para conservar energia. Para aumentar sua velocidade já impressionante, os dromaeópodes que vivem nas estepes podem passar por especializações cursórias semelhantes aos leptópodes, incluindo uma postura ereta, membros alongados e uma coluna flexível. Mas podem ganhar uma vantagem adicional com uma adaptação particular. Todos os osteópodes têm um par de pedipalpos, usados para sentir o ambiente e manusear alimentos, e 4 pares de pernas que andam, herdados de seus ancestrais sarcópodes. Entre os planos do corpo terrestre na Terra, o número de membros presentes é extremamente variável, variando de 0 a várias centenas. Embora o número mínimo de membros necessários para um animal cursorial seja apenas 2, ter pernas adicionais aumenta a estabilidade do animal, criando uma base mais ampla. No entanto, pernas extras requerem energia extra para manter a musculatura necessária, com retornos decrescentes para cada par adicional de pernas.
Na Terra, nichos megafaunais terrestres são ocupados exclusivamente por vertebrados, quase todos com 4 membros, então é difícil saber o quão viável seria uma grande espécie cursorial com mais de 4 membros ambulantes. Mas parece provável que para maximizar a velocidade e minimizar gasto desnecessário de energia, os dromaiópodes que vivem nas estepes podem evoluir para funcionar com apenas 6 pernas em vez de 8. Inicialmente, esses dromeópodes podem usar seu par de patas ambulantes mais à frente junto com seus pedipalpos para capturar e conter suas presas. Com o tempo, essas pernas podem perder totalmente sua função locomotiva e ficar permanentemente fora do solo, dando-lhes a liberdade de serem adaptadas secundariamente para auxiliar na manipulação, como aconteceu na Terra em animais como mantídeos, dinossauros, cangurus e australopitecinos. Jet Van Dyke, autor do blog sobre biologia Furahan e assuntos aliados, cunhou o elegante termo centauro para descrever essa condição. A partir daqui, os membros podem se tornar braços com garras para agarrar a presa que se move rapidamente, enquanto os pedipalpos podem se tornar pontas semelhantes a presas para desferir o golpe mortal. Esta inovação irá simultaneamente dar-lhes a velocidade e capacidade de manobra para acompanhar o ritmo dos leptópodes e o armamento para enfrentar presas tão grandes como os titanópodes. Essas especializações podem ir junto com uma mudança na dieta, ao contrário dos euricherídeos mais generalistas, a maioria dos quais são mesocarnívoros. Alguns desses dromaiópodes que vivem nas estepes podem evoluir para hipercarnívoros, animais que obtêm mais de 70% de sua energia da carne. Este conjunto de novas adaptações fará dessas criaturas os predadores mais importantes de sua época. Vou chamá-los de onicodontes. Todos esses clados representam apenas uma fração da diversidade que a estepe irá suportar. Mas eles compreenderão os grupos mais populosos e bem-sucedidos ao longo dos 30 milhões de anos ou mais após o recuo das florestas globais. Mas longe das planícies equatoriais, as perturbações no clima do planeta terão ramificações muito maiores, sentidas não apenas na Terra, mas também no oceano. No próximo episódio, veremos como algumas de nossas espécies terrestres exploram os nichos aquáticos recém-desocupados e passam pela transição sem precedentes de volta para a água. Obrigado ao Campiri por patrocinar este episódio. Se você tem seu próprio projeto de construção de mundos, seja um planeta alienígena, um mundo de fantasia medieval ou uma história alternativa, o Campari Pro pode ser uma grande ajuda para manter as coisas organizadas. Possui páginas para mapas, linhas do tempo e entradas de enciclopédia para gerenciar a geografia, história e itens de interesse do seu mundo, bem como ferramentas para manter o controle de personagens, relacionamentos, tramas e outros elementos narrativos. O melhor de tudo é o novo Worldbuilding Pack, uma expansão que inclui entradas para idiomas, religiões, sistemas mágicos, espécies e basicamente qualquer outra coisa que você possa querer catalogar. Você pode obter o Campari Pro e o Worldbuilding Pack para uma compra única por meio do link na descrição. Obrigado também aos fãs da Discord que enviaram fanart para este episódio, links para o servidor principal e o servidor fanart na descrição. E um enorme agradecimento a todos os patrocinadores, cujo apoio contínuo torna possíveis vídeos como este. Obrigado por assistir e vejo você no próximo vídeo.